Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo de número 6, nós leremos este versículo de número 16. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 16. Essas palavras de Paulo pelo Espírito. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deixe-me ler novamente, por ênfase. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bem, o nosso título nesta tarde é sobre a fé, que é um escudo espiritual para o crente, ou o poderoso escudo da fé para a vida cristã, no combate da jornada cristã para a eternidade, na luta pela santificação, por uma vida reta, agradável ao Senhor, no íntimo, no coração e em nosso procedimento neste mundo. Bem, nós consideramos, mais uma vez, ou continuamos a considerar nesta tarde, o tema da fé. A fé na palavra de Deus. E aqui nesse texto da palavra de Deus, a fé, ela é comparada, a um escudo. Tomando, diz o apóstolo Paulo, sobretudo o escudo da fé. Bem, você sabe que este capítulo de número 6, pelo menos a segunda parte dele, é a respeito do combate cristão. O combate cristão na jornada para a eternidade. E sobre a necessidade da vigilância espiritual, da vigilância da alma, do nosso proceder e da nossa comunhão com Deus, e da vigilância sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, a vida cristã é descrita na palavra de Deus, e sobretudo aqui na carta aos Efésios, como uma vida vivida em um contexto de combate, de guerra espiritual. A vida cristã não é vivida como em um resort. Nós estamos neste mundo pela graça de Deus ainda para testemunhar do nosso Salvador, para representá-lo, para proclamar as virtudes de nosso Salvador e para combater por almas, para ganhar terreno do campo do inimigo para Cristo. Assim, a vida cristã, ela é comparada nesta carta maravilhosa ao combate. Paulo fala a partir do versículo de número 13, tomar toda a armadura de Deus. Aqui estão os elementos, as figuras, as metáforas sobre o combate cristão. Bem, esta é a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja dos Éfesos. Paulo escreveu esta carta, como Filipenses, Colossenses, do seu cárcere em Roma. Paulo se encontrava neste momento em uma prisão domiciliar na cidade de Roma. E é bem provável que por sua janela ele podia contemplar diariamente a troca da guarda romana, a guarda pretoriana, ou os legionários retornando de seus combates, soldados. Era um império militar, era uma cidade militar. E observando então aquele soldado romano típico vestido em sua vestimenta para a guerra, Paulo levanta estas metáforas magníficas, baseado nos elementos de guerra do uniforme militar daquele soldado romano, em um paralelo tão maravilhoso, tão belo, com a armadura do crente, a armadura cristã. Paulo está observando ali, talvez daquela janela, aquele uniforme, aquele soldado romano, e ele toma este soldado ou a sua armadura como uma metáfora para a vida cristã. E cada parte desta metáfora, bem, é um componente da armadura do crente. Isso nos levaria, na verdade, a muitos estudos, não é? Para lidar com cada uma dessas metáforas, demandaria uma série de estudos, na verdade. São profundos, são belos, são maravilhosos. Ele fala no versículo 14 sobre o cingir os lombos com a verdade, o cinturão do soldado romano, onde seria acoplada a couraça, onde seria acoplada a espada, onde seria acoplada a lança, o cinturão da sinceridade. A vida cristã começa com a sinceridade, e sem sinceridade não há avanço na fé. E ele segue com essas metáforas, o sapato ou os calçados do Evangelho da Paz, marchando, seguindo em frente, ganhando terreno para Cristo, proclamando o Evangelho da Graça Redentora. E então neste versículo de número 16, e esse é o nosso foco nesta tarde, tomando sobretudo, ou sobre o todo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos ou flechas incendiárias do maligno. Bem, o nosso foco nesta tarde é a fé, que é descrita aqui nesse texto da palavra de Deus como um escudo, o escudo da fé. A palavra de Deus, Paulo, pelo Espírito, compara a fé de um crente a um escudo. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Queridos amigos,
Todas as vezes que o nosso Salvador, todas as vezes que os seus apóstolos tomarem uma figura da natureza ou da criação de Deus e utilizar esta figura como a luz, o sal, um escudo, uma sandália, é porque este apóstolo, Cristo, está chamando a nossa atenção para as características singulares deste objeto, para olhar este objeto, porque ali há uma lição sobre a vida cristã, sobre o testemunho cristão. E aqui está a fé que nos é dada na salvação, a fé para a continuidade da vida comparada a um escudo. Não é maravilhoso? Este é o escudo romano, este é o escudo de um legionário. Bem, você sabe, o escudo de um soldado romano era feito de um tipo de couro resistente, um couro duro, que era de alguma maneira esticado sobre uma moldura muito resistente, muito forte, grande o suficiente para cobrir todo o corpo. Os historiadores nos dizem que era um escudo que tinha mais ou menos 1,20 m de altura por 75 centímetros de largura. Deveria ser alto, grande o suficiente para que o soldado pudesse se agachar atrás dele e se proteger, de flechas, de pedras, de coisas que era lançada contra ele. E o objetivo desse escudo era a defesa, não o ataque. Ele era usado, para proteger o soldado de objetos lançados, fossem lanças, pedras catapultadas ou flechas. Algumas vezes essas flechas eram molhadas em pinche, embebidas em pinche, um líquido volátil, combustível, e era cravado no escudo, e esse escudo precisava ser molhado, umedecido também por água, o couro, para que pudesse apagar de alguma maneira essa flecha incendiária. Assim, este escudo era um objeto de defesa. E essa é a ideia por trás deste versículo de número 16. Observe: tomando sobre tudo ou sobre o todo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, um termo arcaico em português, mas flechas incendiárias, flechas acesas, dardos inflamados do maligno. São pensamentos, são tentações que vêm sobre nós como flechas, vêm de fora, nos atacam, são orquestradas pelo diabo e os seus exércitos contra cada crente. Tentações, pensamentos errados que de repente cruzam a nossa mente, que vêm sobre nós como do nada, não é? Sem você esperar, sem saber de onde vem. Há tentações que se levantam dentro de nós, meus irmãos, poderosas e fortes, mas há tentações que se lançam sobre nós. E esta ideia por trás desta metáfora são ideias, são sugestões que vêm de fora contra cada crente. E essa referência do versículo de número 16 é sobre ataques, tentações, pensamentos que são lançados de fora contra nós. Sobrevêm sobre nós, de repente, como flechas de um inimigo, mas não uma flecha, uma chuva delas, muitas tentações, uma após a outra, várias de uma vez, várias tentações poderosas para nos derrubar, para nos incendiar no pecado, para nos afastar de nosso Criador. É exatamente isso, desta maneira que o diabo trabalha. Observe a maneira como o Espírito está ilustrando. O diabo, ele não lança apenas uma tentação sobre o crente. E você sabe, essas tentações, elas vêm em grupos muitas vezes, e é uma tentação após a outra, e você não sabe de antemão de onde virá essa tentação. Você não sabe de que direção ela virá, de que maneira ela te atacará. É como uma emboscada do inimigo. Ali está o inimigo, atrás do bosque, você andando pelo vale, o grupo, o exército, o comando, os ranks, e de repente uma chuva de flechas sobre você. É assim que Satanás opera. Você não sabe de onde virá a próxima tentação. É como uma flecha incendiária vindo de qualquer lugar, em toda velocidade. De repente, um número de tentações cruza a tua mente. Certos pensamentos são certas sugestões para fazer algo contrário à tua nova natureza, ou se envolver com algo que irá desviar a tua mente, a tua atenção e as tuas emoções de teu Criador, do culto ao teu Criador, da adoração ao teu Deus. E quando elas vêm, parece que não há uma fonte, uma origem para elas. E você está fazendo algo, lendo um livro, lavando uma louça, passando a tua roupa, dirigindo o teu carro, no ônibus, no avião, andando pela rua, e de repente uma flecha cruza o teu pensamento. Sugestões, tentações, do nada, sem conexão, cruza a tua mente como uma flecha que você não sabe de onde vem,
e você não vê a fonte e você não sabe a origem dessa tentação. Você já passou por isso? Se você é um crente regenerado, eu tenho certeza que talvez diariamente você passe por isso. Pensamentos não é do nada, fora de contexto, ali está você, pasme às vezes estudando a palavra de Deus, orando ao Senhor, e uma flecha fulminante, um pensamento de blasfêmia, algo sujo, algo torpe, ou uma distração para qualquer outra coisa material, uma ambição, o orgulho, cruza a tua mente, uma flecha incendiária para tirar a tua atenção, para te levar para longe do Senhor, para estragar e amargar os teus sentimentos, e você não consegue atacar de volta, porque você não sabe a fonte, e você é obrigado então a lidar com cada uma dessas tentações, conforme elas vêm em tua direção. São tentações sérias muitas vezes, tentações mesmo desmoralizantes. E às vezes, como uma flecha que possui uma chama na ponta, quando essa flecha é lançada pelo diabo, ela é enviada então para causar dano. Como uma flecha que era lançada, uma flecha incendiária contra o portão de um forte, de uma barricada, assim também são certas tentações. São como flechas incendiárias que podem causar um imenso estrago em nossa vida espiritual, se forem entretidas, se forem alimentadas. Por alguns segundos, por algum momento, então o fogo se alastrará em nossa alma, em nossos corações, nos trazendo dor, nos trazendo dificuldades por horas, talvez mesmo por dias ou semanas. São flechas incendiárias da cobiça, flechas incendiárias ou tentações para autoexaltação, mesmo entre crentes em Jesus Cristo. São sugestões para dúvidas a respeito de Deus, para descrer de Deus, descrer do seu caráter, descrer da maneira como Ele lida com a nossa vida, ou dúvida de seus métodos, da sua provisão. São tentações de todos os tipos, não uma flecha, mas várias lançadas contra o povo de Deus. Flechas incendiárias, que vêm em forma de dúvidas, às vezes, sobre a nossa salvação, para nos machucar, para nos fazer parar de orar e adorar ao Senhor e servi-lo junto com o seu povo e nos afastar da igreja e descrer das promessas de Deus e nos levar a pensar que nós estamos sozinhos neste mundo e Deus não se importa. São todos os tipos de tentações lançadas pelo diabo. Às vezes, o combustível da nossa velha natureza ajuda esse fogo a se alastrar e se espalhar rapidamente em nossa natureza. Por pecados não confessados, não abandonados, que enfraquecem o crente moralmente. Então, quando Satanás ele sugere um pensamento e uma dúvida, o estrago é muito maior do que poderia ser. Oh, queridos amigos, esses ataques de Satanás, ele vem muitas vezes quando um crente está mal, ou ele está talvez em dificuldade, não necessariamente devido a uma falha, a um pecado, mas por circunstâncias da vida. Talvez por causa de alguma enfermidade, alguma perda séria, alguma decepção real. Deixe-me ilustrar isso. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós leremos do versículo de número 7, primeiramente. 2 Coríntios 12, versículo 7. Aqui é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios. 2 Coríntios 12, 7. Ouça essas palavras de Paulo pelo Espírito. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Bem, aqui está o apóstolo Paulo, um homem de cultura e capacidade invulgar, poliglota, sábio, inteligente, um homem que recebeu da graça de Deus a oportunidade de ter visões celestes, de subir ao terceiro céu e de escrever grande parte do Novo Testamento. Que privilégio dado a Paulo, inspirado por Deus a escrever cartas que permaneceriam com a igreja até o final dos tempos. Mas Paulo era um homem, e Paulo poderia facilmente se encher de si mesmo e de orgulho e de soberba. Lembre-se, ele era um fariseu orgulhoso antes. Então Deus o aflige temporariamente com um espinho na carne. E Deus faz isso. Observe que é Deus quem fez isso. Põe um espinho na carne, não o diabo. Deus coloca
um tipo de restrição, isto é, sobre Paulo. Nós não sabemos que tipo de restrição foi esta, esse espinho na carne, que tipo de enfermidade. Há várias sugestões por comentadores. Eu penso, talvez fosse um problema de uma enfermidade ocular. Paulo nos dá algumas pistas a respeito deste espinho na carne. Veja comigo em Gálatas, por exemplo, capítulo 4, versículo de número 13. Então, versículo de número 15, Gálatas, capítulo 4, 13 e 15, ele diz: E vós sabeis, Gálatas, que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Versículo 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daria. E parece que a enfermidade era ocular. Paulo foi ali pregar, e alguma dificuldade ocular, a tal ponto que, pela bondade e o amor daqueles irmãos, eles queriam tirar os seus próprios olhos e dar a Paulo para que ele pudesse andar e pregar e se locomover com mais facilidade. Talvez fosse isso. Ou talvez fosse algum outro tipo de enfermidade que afetava a visão. Nós lemos que ele teve dificuldade de escrever algumas cartas e alguém precisou escrever para ele e ele assinar ao final, dizendo: aqui está, de meu próprio punho, sou eu, Paulo, que estou escrevendo esta carta através da mão de alguém. Nós não sabemos qual foi este espinho na carne, esta limitação temporária que Deus impôs sobre ele. Mas ao mesmo tempo, e esse é o nosso ponto aqui, enquanto esse espinho na carne foi dado por Deus a Paulo temporariamente, é claro, a enfermidade, ela deu uma oportunidade ao diabo para tentá-lo. Porque o apóstolo Paulo, ele está aflito. Nós lemos, talvez ele esteja em dor, ou em algum desapontamento pessoal. Como eu posso agora servir ao Senhor? O meu desejo era alcançar almas, era trazer a mensagem de Cristo a toda esta nação, à Ásia, à Europa e tantos lugares. Eu não posso andar direito, estou tropeçando, ou tenho essa enfermidade debilitante, preciso da ajuda dos outros. Desapontamento em seu zelo, em seu desejo de servir ao Senhor melhor, dificuldades. E o apóstolo é tentado então pelo maligno e uma flecha incendiária lançada contra ele. Flechas de desencorajamento, quem sabe? Flechas de pensamentos e sugestões para debilitar a fé, debilitar o trabalho de Paulo, porque o diabo, ele não é somente o maior mentiroso do universo, mas ele também é o maior de todos os covardes, e ele sempre lida com o crente quando o crente está lá embaixo. A palavra de Deus nos diz que o caráter do Senhor Jesus Cristo é tão diferente do caráter do maligno, que enquanto Cristo ele não quebra a cana trilhada, ele não lança água sobre o fogo fumegante, Satanás faz isso. E quando o crente está ali fraturado em seu sentimento, é quando ele vem para quebrar. E quando ele está lá embaixo, talvez em sua fé, um fogo apenas esfumaçando, ele vem para jogar um balde de água fria. E assim nós podemos imaginar que flechas incendiárias este grande apóstolo do Senhor não recebeu cravada em sua mente. E assim, queridos amigos, na providência de Deus, talvez alguma intervenção de Deus em tua vida, uma intervenção disciplinar necessária. Deus é um pai que corrige os seus filhos. Ou mesmo quando nós nos encontramos enfermos ou fracos, desapontados, entristecidos de alguma maneira, quando nós pecamos ou quando nós estamos desencorajados lá embaixo de alguma maneira, então o diabo vem e flechas incendiárias são enviadas. Veja nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 8 e 9, acerca do qual, diz Paulo, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto Paulo precisou deste escudo da fé. E é esse o mesmo apóstolo experimentado em tentações que escreve essas palavras tão necessárias de Efésios, capítulo 6, versículo de número 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, quão maravilhoso é o cristianismo.
O cristianismo é uma religião experimental. O cristianismo não é mera teologia escrita em um papel frio. Frequência em uma igreja. Cristianismo é regeneração, é vida na alma, é uma experiência com o Senhor. E aqui está uma prova viva, o apóstolo do Senhor, servindo a Deus, Satanás o tentando, vencendo estas coisas pela fé e ensinando o povo de Deus como levantar o escudo da fé. Isso é para nós. E como nós necessitamos disso na jornada cristã. Bem, permita por um momento considerar algum desses dardos inflamados de Satanás. Algumas dessas flechas incendiárias são tentações ou ideias que são lançadas em nossa mente em forma de dúvidas, questionamentos, grandes dúvidas. Dúvidas que ficam rondando a nossa mente por algum tempo, tentando solapar a nossa vida espiritual, tentando emperrar o nosso avanço na obra do Senhor, na comunhão com o nosso Deus. Por exemplo, muitas vezes um novo crente convertido é atacado por dúvidas de sua salvação. Ele foi salvo, ela viu a obra de Deus em sua vida, experimentou grande alegria, grande paz em seu coração, certeza de vida eterna, logo no início da sua jornada cristã, e a alegria e a paz e um desejo de alcançar almas, mas um pouco de tempo passa e de repente, como que do nada, vem sobre ele, sobre ela, fortes dúvidas sobre a sua conversão. E uma ou várias flechas incendiárias de incerteza de salvação, agudas, dolorosas, o ataca. E de repente a alegria se vai, e a angústia vem, e palpitações de dúvida, de incerteza, e tantas acusações do diabo. E o crente que há poucos dias andava na luz do Senhor, de repente entra em um túnel, como que um túnel da sombra da morte, não da morte, mas da sombra da morte, isto é, da dúvida, da salvação. Parece que agora ele entrou em dificuldade, incertezas, palpitações, e isso, queridos amigos, é algo que acontece com frequência na vida de todo crente depois da sua conversão. Talvez você passou por isso depois de algum tempo de ter nascido de novo e não percebeu, mas essa é uma experiência que todo crente passa. Acontece com menos frequência com crentes mais veteranos, porque eles já aprenderam a usar o escudo da fé. E a sua certeza se fortalece pela sua comunhão com o Senhor. E eles adquiriram conhecimento sobre o campo de combate, sobre a maneira como o inimigo opera, de maneira astuta, em determinados momentos. Eles aprenderam a levantar o escudo da fé, assim se tornam mais fortes. Mas mesmo crentes veteranos são às vezes afligidos por essas flechas. Mas lembre-se, você é uma pessoa salva se você veio a Jesus Cristo em arrependimento, de maneira que esta dúvida, ela não é tua. Esta dúvida de salvação, ela não veio de você, ela não pertence a você, ela é uma sugestão do inimigo que colocou dentro de você. Lembre-se sempre disso. Se você experimentou a Deus pelo arrependimento e fé, e Ele tirou o peso da culpa da tua alma e te deu alegria e sorriu sobre a tua alma, e você viu frutos do perdão e do amor de Deus e da habitação do Espírito Santo, então depois de um determinado momento, essas flechas de dúvida vêm. Lembre-se que essa não é a tua dúvida, ela não veio de você. Você ama Cristo e luta contra os teus pecados, ela foi lançada sobre você por parte do maligno. E o que fazer então quando você é atacado por essas flechas incendiárias de dúvida sobre a salvação? Bem, você deve fazer isso. O nosso texto ensina: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você deve levantar o escudo da fé. Você deve tomá-lo em tua mão e levantar como um soldado, ao ver a flecha em tua direção, o escudo da fé. E isso é muito importante, queridos amigos. Quando uma flecha incendiária de Satanás, seja qual for, seja sobre a dúvida de salvação, cruzar a tua mente, amargar os teus sentimentos de repente, sugestões de dúvidas lançadas contra você, tome e levante o escudo da fé. Essa é a ilustração de Paulo. É para isso que o escudo serve. O escudo não é um instrumento de ataque, ele é um instrumento de defesa. Defender-se, defenda-se com o escudo da fé. Está dizendo o apóstolo Paulo: você levanta este escudo da fé e você se protege
contra essas flechas, contra essas tentações, contra essas dúvidas do maligno? Bem, quando Satanás lançar uma delas, tente para isso. Não fique lidando com esta flecha incendiária. Não fique tentando apagá-la. Você irá se queimar. Você deve levantar o escudo da fé, e quando ela cair no chão, você se protegeu, você pode ir lá e pisar sobre ela e tentar apagar esse fogo. Mas quando ele lançar e ela penetrar a tua mente, os teus sentimentos, não fique ali tentando lidar, responder a pergunta, entrar num jogo de xadrez com Satanás. Ele colocou uma dúvida poderosa em tua mente sobre a salvação, sobre o caráter de Deus, sobre a inspiração da palavra, o que quer que seja que Deus tenha declarado. Ele tenta contradizer a palavra de Deus, como ele tentou contradizer Deus a Eva. Você não fica dialogando com isso, você imediatamente levanta o escudo da fé. E se nós somos crentes humildes, e se nós reconhecemos a nossa pequenez e o poder do maligno e a sabedoria de Deus na palavra, então é isso que nós devemos fazer. Essa ilustração, quando certas sugestões e dúvidas e certos pensamentos são lançados do nada, ou em um momento de fraqueza em que você se encontra, não é hora de lidar com a sugestão, não entre em diálogo com a tentação e a dúvida. Oh, você diz, como eu posso crer nisso? Como eu posso crer que eu sou um crente quando eu tenho essas dúvidas? Ou quando eu peco e me arrependo, eu volto a pecar o mesmo pecado? O diabo vem e diz, como você pode ser um crente? Você é um hipócrita. Não é o momento de fazer isso. Não é o momento de entrar em um discurso, em uma análise da tentação. Você está permitindo que a flecha incendiária que foi cravada contra você, o fogo se alastre em tua alma, em teus pensamentos, em tuas emoções, e logo você estará em dificuldade. Não, querido amigo, nesse momento o que você faz é levantar o escudo da fé, e levantar o escudo da fé é afirmar a fé. A fé aqui representa o conjunto de doutrinas, de crenças e de experiências espirituais com Deus da parte do crente. Você afirma a fé. É o momento de se defender. Você levanta o escudo da fé, e levantar o escudo da fé é nada mais do que afirmar a fé. Bom, isso não significa que você feche os teus olhos para a tua dúvida. E pensa, imagina e se comporta como se não tivesse uma dúvida. Não é isso. É que você levanta o escudo da fé. Levantar o escudo da fé é afirmar as coisas que você crê e que você já experimentou da palavra de Deus e da obra de Deus em tua vida, em tua experiência pessoal. São as grandes coisas da fé, as grandes coisas da doutrina da fé a respeito da qual você está persuadido, as grandes promessas de Deus, a palavra de Deus, tantas respostas de oração, tanta experiência com o teu Deus. Esse é o escudo da fé. Fé aqui pode ser visto como conjunto de doutrinas, como eu mencionei, mas também a fé contínua na vida cristã, através da qual, a vida de fé com o Senhor, você experimentou provas reais do amor de Deus, da presença do Espírito em tua vida, de respostas de oração. Você levanta estas coisas como um escudo diante do ataque do diabo, diante desta flecha, diante dessa sugestão, como um escudo que te protege contra dúvidas incendiárias. Bem, se a flecha, por exemplo, vem como uma tentação para a incredulidade em Deus, na sua palavra, isso acontece, porque às vezes o crente em seu zelo, ele está amadurecendo na fé, na doutrina, e ele começa a subir esta montanha gloriosa das doutrinas da fé, e ele sobe aprendendo mais, é maravilhoso, os atributos de Deus, os decretos de Deus, a glória de Deus, tantas e tantas coisas. Ele está subindo essa montanha e de repente ele chega a um lugar onde o ar é rarefeito. E ele começa a ficar tonto, porque nós somos tão pequeninos para a glória de Deus e queremos encompassar estas coisas, e nós ficamos tontos diante de alguma pequena doutrina, ou melhor, de uma grande doutrina, mas um pequeno ponto, uma dúvida, e Satanás aproveita a nossa tontura, assim por dizer, nossa falta de compreensão sobre certas coisas profundas, conforme estamos aprendendo, ele lança uma flecha de dúvida. Como pode isso? Que Deus permitiu o pecado, eu não quero mais ler isso, e como pode Deus punir o pecador com o inferno, quando as pessoas são tão boas aqui neste mundo, e tantas dúvidas, não é? E você por algum tempo deixa de amar a Deus, de louvar a Deus, e se esquece de tantas provas do amor de Deus por você. O que você faz, querido amigo? Você afirma
todas as verdades da fé. Você levanta o escudo da fé e você diz: eu creio que Deus criou o universo, que o nada do nada não poderia trazer alguma coisa à existência, que é necessário uma mente inteligente para trazer tudo à existência, e não só inteligente, mas sábio, poderoso e com um senso de beleza para trazer coisas tão maravilhosas. Eu creio no que Deus me diz em sua palavra. Eu creio em um Deus, em 3 pessoas distintas, embora eu não compreenda com toda clareza como isto é. Eu sei porque Ele se revela. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e eu creio em um Deus pessoal que se comunica e se revela. Eu creio na queda do homem no pecado como a única explicação para o mal, para a miséria, para a tragédia, a corrupção que está fora e dentro de mim, no ser humano. Eu creio na explicação da palavra, este livro divino, essa explicação superior sobre o homem, sobre o propósito e o significado da vida. Eu creio que quando o homem pecou, a única solução para ele é essa que a palavra de Deus me explica, que Deus deveria tomar um corpo e uma natureza humana e ser um homem e viver como um homem diante de Deus e da lei de Deus de uma maneira perfeita para representar um pecador como eu. Esta é uma verdade gloriosa, que mente humana poderia conceber este caminho de salvação. E eu creio na palavra de Deus, que por séculos prometeu um Salvador, e eu creio em tudo que eu leio na palavra de Deus, que Cristo sofreu e morreu por mim, e por meio desta maneira de sofrimento e morte eu deveria ser salvo. Eu creio nestas coisas, eu creio que eu já experimentei o novo nascimento do alto em minha vida pela palavra de Deus. Eu creio que Ele me salvou, Ele colocou em mim um novo coração, Ele tem respondido às minhas orações. Eu creio, eu levanto o escudo da fé, e você afirma as verdades que você crê, e ao fazer isso, você está levantando o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Portanto, diz Paulo, tomai sobretudo, em cima de tudo, protegendo-se como um soldado romano, tomai o escudo da fé, diz a palavra de Deus. Quantas vezes, queridos amigos, nós temos falhado e errado por não conhecer a palavra de Deus e não conhecer o método de Deus para a nossa proteção. Mas aqui está: não abaixe o escudo, não tente colocar a mão nesta flecha, é um dardo inflamado. Não tente dialogar com a tentação para a incredulidade. Não é um momento para o exame do coração. É o momento de levantar o escudo da fé e permitir que o fogo não permitir que o fogo incendeie a tua armadura. Sim, você talvez tenha uma dúvida que se levantou dentro de você, e é legítima esta dúvida, e você deseja uma resposta. Mas quando você levanta o escudo da fé, essa dúvida ou esse questionamento, ela deixa de ser incendiária e não fere, não abala a tua fé. Porque você tem tantas razões para isso, não é? E você já experimentou o amor de Deus e a obra de Deus em tua vida no passado. E essas dúvidas, então, elas encolhem diante de tudo isso. Elas encolhem a proporções menores e não se tornam um incêndio em tua alma. E você levanta o escudo da fé, você afirma estas verdades, e então, quando a flecha tiver caído e não te derrubou, então você lida com estas dúvidas doutrinárias, ou o que quer que seja, ou certos sentimentos contraditórios, e você procura um crente mais maduro, um combatente mais experiente, ou o teu pastor para responder à tua dúvida. Queridos amigos, é de pasmar que muitas dúvidas que nós temos, que parecem coisas que não podem ser respondidas, imensas, nós descobrimos que a maioria dos crentes ao longo da história do cristianismo tem experimentado, e as respostas tão claras na palavra de Deus. Porque nós nos permitimos permanecer dias, semanas ou meses nessas dúvidas que nos impedem de correr a jornada cristã, porque nós permitimos que aquela flecha incendiária nos queimasse, nós colocamos a nossa mão nela para dialogar com ela, mais do que obedecer a palavra de Deus e levantar o escudo da fé e nos proteger dela. Bem, há outras flechas incendiárias também. Flechas que são lançadas contra nós de muitas e muitas maneiras. Por exemplo, são tentações para o pecado. Cada um de nós, mesmo o crente mais humilde, já teve tentações para o orgulho lançadas contra ele e contra ela. Tentações talvez na forma de uma ambição por notoriedade,
um desejo de ser notado, um desejo de ser aplaudido pelos outros e admirado, e é triste, não é, meus irmãos? Deixe-me mencionar isso. Nós vivemos em uma geração tão triste, tão pecaminosa nesse quesito. Nós vivemos em uma geração evangélica em que foi criado o culto aos heróis, onde certos pregadores são divinizados, e esse é o maior pregador do Brasil, e esse é o maior pregador isso, e esse homem, se não fosse ele, não é triste? E esses homens muitas vezes são insuflados em seu orgulho para se promover como estrelas. Mas se você é um crente decente, que conhece a palavra de Deus e ouve eles pregarem, você percebe que muitas vezes que o que eles estão dizendo não é nada original. E não deveria ser, porque aquilo que o povo de Deus tem crido ao longo de séculos está aqui na palavra de Deus. Se algum crente, um pregador, vem com algo muito original, desconfie. Algo que ninguém descobriu e viu antes, desconfie, porque a palavra de Deus está aqui, e o cristianismo não surgiu ano passado. Assim nós vivemos uma geração terrível neste aspecto, não é? Que tem desprezado a simplicidade da vida cristã, elevado heróis ao pedestal, mais do que amar a palavra de Deus. E as pessoas parecem depender de certos heróis, mais do que conhecer a palavra de Deus. Será que você tem sido insuflado ao orgulho e copiado esses exemplos por aí? Uma flecha incendiária, uma flecha de tentação para autopromoção, uma ambição por notoriedade, um desejo de ser aplaudido, admirado, notado. É muito triste ver isso. Você vê isso nas páginas das redes sociais. Todo mundo virou um intelectual agora. Cada um virou um teólogo. Cada um quer colocar uma sua foto e colocar uma frase, isso, aquilo, coisas às vezes banais, esdrúxulas, ou lidam com coisas gloriosas da palavra de Deus, com uma linguagem reduzida, simplória, carnal. Nós vivemos em um mundo conturbado e um contexto evangélico de pouco discernimento. Mas deixe-me fechar esse parênteses, esse não é o nosso tema. Quando essa flecha de tentação vier, não deixe que ela se aloje em você, não alimente essa tentação, mortifique essa tentação para o orgulho, fuja destas coisas, fuja do holofote, ainda que seja legítimo por um tempo, não se coloque lá, para que você não seja insuflado pelo diabo e ele emperre a tua vida cristã e daqui a pouco te use como uma pedra contra o verdadeiro cristianismo, a derrubar tantas pessoas. O escudo da fé nessa situação é humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Está aqui o escudo da fé nesta situação. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Percebe o termo revestir? Tomar sobre o todo, vestir-se, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O escudo da fé nessa tentação, nessa flecha incendiária de Satanás, é humilhar-se, melhor traduzido, humildecer-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Lembre-se quem você é. Lembre-se quem você era antes da conversão e como Deus te salvou. É o melhor remédio. Pobre, coitado, miserável que eu sou, me elevando acima do nome de Cristo. Você fez um bom serviço na obra de Deus, ganhou uma medalha, uma coroa por isso, põe essa coroa aos pés de Cristo, humildeça-se aos pés do Salvador, e Ele te exaltará, diz a palavra de Deus. Ele te exaltará no tempo certo, não de um modo a insuflar o teu orgulho, mas Ele te exaltará na glória eterna, quando Ele te elevar, exaltar para o céu, e te emancipar do resquício do pecado, e de tudo de errado que existe em nós. Aqui está mais uma flecha incendiária. E essa flecha incendiária, ela é terrível porque ela é muito sutil. Ela vem com uma ponta muito fininha, né? Você já viu aquelas injeções com agulhana grossa para tirar sangue, mas tem umas bem pequenininhas para beber, não é? Aqui está, essa é uma flecha como essa seringa. É uma tentação para a autocomiseração. Quão terrível essa tentação. Mas essa é uma outra forma de orgulho. Só que agora não é um orgulho exaltado, é um orgulho ferido, autocomiseração. Algo aconteceu, um desapontamento na família, entre amigos, entre parceiros, colegas no trabalho, e eu me sinto desapontado, traído, desprezado ou mal entendido pelas pessoas. E de repente, nesse contexto, Satanás lança uma flecha incendiária de autocomiseração. E o crente, em lugar de levantar o escudo da fé imediatamente, de perceber
que isso foi uma flecha incendiária que atravessou a sua alma, ele é acertado, ele é ferido pela flecha e ele se entrega à autocomiseração por dias, por semanas, por meses, com muita pena de si mesmo, remoendo o que fizeram de mim, o mal entendido e que não me dão atenção. Pensamentos de pena de mim mesmo se tornam pensamentos mórbidos, maiores e maiores. Eu me sinto fraco e desanimado. Isso não é nada mais, meus queridos irmãos, do que uma outra forma de orgulho. Outra forma de ficar pensando sobre si mesmo, porque orgulho é ter a mim mesmo no centro do palco, não é? É o contrário do orgulho insuflado, não é? Pelo que eu fiz, pelo que alcancei. Quando eu começo a me imaginar, nesse caso, como o centro do estágio, do palco, o herói, a heroína, o grande crente, o grande médico, o grande jogador de futebol, o grande músico, é o contrário desse tipo de orgulho, né? O mundo me admirando, o mundo me apreciando. O orgulho da autocomiseração é diferente, porque nesse caso eu não sou o herói da situação, nesse caso eu sou o ofendido, um antagonista. Então, em lugar de me imaginar no pódio, no palco, com todo mundo em minha volta, eu me vejo no caixão, mas com todo mundo na minha volta ainda, pensando em mim. Nessa forma de orgulho, eu estou ali naquele caixão. Me mataram, me feriram. E ainda assim, todo mundo em volta de mim, não é? Eu penso sobre mim mesmo. Oh, e se eu morresse? Será que eles iriam sentir triste por isso? Eu me vejo lá no meu funeral e todo mundo em volta. Será que fulano ia chorar por aquilo que ela fez comigo? Será que Beltrano iria chorar? E será que eles sentiriam a minha falta? Autocomiseração. Quão patético é a autocomiseração? É uma flecha incendiária que pode nos deixar neste estado por dias. Você foi desapontado, não apreciaram o teu empenho, interpretaram errado tuas ações e motivos. Satanás garantirá que ele irá pegar da sua aljava uma flecha chamada autocomiseração e lançar contra a tua alma. Ou várias. E o momento ideal para fazer isso é quando você está lá embaixo. Mas você deve levantar o escudo da fé. Porque nós estamos em uma batalha, em um campo de guerra. E o mundo jaz no maligno. E nós temos um inimigo e suas legiões de demônios. Será que você acha que quando Paulo fala sobre legiões, principados, potestades, isso é um tipo de Nárnia, um conto ali, algo que não existe, está distante? Não, está aqui em nossa volta, em todo lugar. É real, nós vivemos dentro dessa realidade. Nós vivemos em um contexto de guerra e de batalha, meus queridos irmãos. Há uma outra flecha de tentação, que é uma flecha de tentação para o ressentimento e a ira. É nada mais do que outra flecha de orgulho, né? Eu creio que a maioria das flechas do diabo é uma flecha do orgulho. Alguém não concordou com a minha opinião. Alguém me corrigiu e me contradisse. Eu não posso aguentar isso, me contradizer. Alguém me corrigiu. Alguém me tratou assim, no restaurante, na loja, não sorriu para mim, fez alguma coisa, e eu explodo em nervosismo. E áspero, e ressentimento, e bato a porta no casamento, orgulho, procura se manifestar, e coisas como essas. Ou eu tomo uma atitude, de repente, uma reação de retaliação se levanta, e fizeram isso comigo, e não agiram isso comigo, e isso e aquilo, e eu mando mensagem para o pastor, ele não me responde em 1/1000 de segundo, e está me boicotando, então eu não vou para a igreja, não vou cultuar, não vou para a reunião de oração. Uma flecha para o orgulho, para o ressentimento, para a ira. Queridos amigos, levante o escudo da fé. Veja Cristo Jesus, um grande objeto da nossa fé. Humildeça-se, lembre-se que você tem um testemunho no mundo, diante de teus familiares não salvos, diante de teus irmãos na igreja, no reino de Deus. Dirija a tua oração a Ele. Lembre-se de toda a paciência que Deus teve com você até aqui. Isso é um escudo da fé que irá explodir esse orgulho. Lembre-se quanta paciência outras pessoas tiveram com você até você chegar a esse estágio de maior maturidade. Procure proceder assim também. Levante o escudo da fé. Há flechas, não é? Há flechas do descontentamento, flechas da inquietude ou de cobiça,
de desejo por mais, e eu me torno descontente com o que eu tenho. Eu quero ter mais. Cheio de desejo por possuir, por me colocar numa classe social como os outros. E se eu não tenho nada, sou uma pessoa, bom, eu tenho porque Deus sempre me prover algo, mas eu quero mais, mas eu não tenho condição de comprar, então eu vou comprar um objeto só caro, para que eu sinta que eu tenho algo caro que outras pessoas têm. São flechas do diabo, e eu me torno descontente, e há desejos da concupiscência. Levante o escudo da fé, queridos, aqui está Hebreus capítulo 13, veja comigo, versículo de número 5. Hebreus 13, versículo de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que palavras belas, que palavras belas. Você deve escrever esse texto no teu escudo da fé e levantá-lo diante dessa flecha. Esse escudo da fé, eu prefiro a companhia do Senhor do que coisas. Posses irão um dia, e eu deixo essa flecha nociva da cobiça cair no chão. Por coisas passageiras, por coisas terrenas, eu volto a minha mente, os meus recursos e o meu tempo para o reino de Deus, para o bem do povo de Deus. Bem, talvez essa flecha que venha sobre você venha de outra maneira. Ou venha sobre a igreja, Talvez seja uma flecha que venha sobre uma igreja local em forma de uma tentação para trazer o entretenimento e o mundanismo para dentro da igreja. Essas flechas estão voando para todo lado hoje em igrejas. Pastores e líderes são muito tentados por essas flechas. A nossa igreja ela é séria, fiel, é um pequeno rebanho, como Cristo diz, pequeno rebanho. Mas nós somos fiéis, zelosos, estamos alcançando almas, Deus tem abençoado. Mas não seria bom a gente ser mais visível no mundo? E se nós trouxermos as bandas para a igreja e o teatro, e se nós trocássemos essa adoração e adolescentizarmos ela, gente de calça jeans rasgada, cabelo spike, tocando rock and roll, trazendo uma mensagenzinha leve, não, rock and roll não, MPBzinho, algo leve, isso vai manter os jovens na igreja, é melhor que eles estejam na igreja do que no mundo. E se a gente tiver hinos, claro, hinos misturado com rock, também mantém os cabelos grisalhos, sabedoria do mundo. E se nós deixássemos a pregação bíblica, ela é muito maçante, é só para crente mesmo, e no lugar, não é, uma pregaçãozinha rápida, tópica, um pouco de coaching. Fale sobre problemas existenciais, como ser o melhor isso, o melhor aquilo mais, e as pessoas virão, não é? Aí a gente atrai pessoas de classe média, a gente traz pessoas necessitadas, ricos, jovens, nossa igreja vai estar cheia de gente, e melhor ainda, que dá usar algumas técnicas provadas e avançadas da empresa, da indústria de entretenimento. Vamos fazer um questionário e perguntar às pessoas o que elas gostam, que tipo de música você gosta, o que você gostaria de ver nessa igreja aqui, uma cafeteria, vamos trazer um Starbucks aqui para a igreja. E o tipo de música que você gosta, isso e aquilo mais. Uma igreja amigável para com o mundano. Vamos colocar uma isca, vamos pôr o mundo na igreja para atrair o mundano para a igreja. E ele se sinta bem no mundo da igreja. São muitas tentações, não é? Que pastores são solapados na mente quando eles estão orando, estudando a palavra de Deus. E quantos têm sucumbido? E no lugar de levantar o escudo da fé e dizer, não, esse é o princípio da palavra de Deus, a adoração é vertical, congregacional. Vida de santidade significa também zelo, serviço, separação do mundo, isto é, do mundanismo, daquilo que é intrinsecamente carimbado pelo mundo, da concupiscência da carne no entretenimento, da concupiscência dos olhos, da vestimenta, da soberba da vida. No lugar de pregar e permanecer na palavra de Deus e levantar o escudo da fé. Quantos são incendiados, igrejas incendiadas por essas flechas? E se nós mudarmos a missão da igreja, e no lugar de focarmos em uma igreja operante, como tem sido a igreja de Cristo ao longo da história, onde cada crente física e mentalmente apto está envolvido na obra do Evangelho,
E no lugar disso, a gente cria uma igreja de programas, um calendário anual de programas. Festa disso, festa da criança, almoço do jovem, do solteiro, do divorciado, do casado, acampamento disso, passeio daquilo. Nós vamos entreter a igreja, ela vai sentir que está envolvida em alguma coisa, dá uma coisa para cada um fazer, traz um prato de comida, e eles vão sentir que tem uma missão na igreja. E assim a igreja vai estar cheia, sempre cheia, crescendo, e vamos ter mais ofertas. E assim a gente pode enviar mais missionários, é claro, e ter um templão bonito, glorioso, bonito na cidade, para não perder para a igreja católica e na igreja universal. Quantas tentações, queridos amigos, mais do que permanecer na simplicidade e pureza da pregação do Evangelho, crendo que o Espírito irá trazer os seus eleitos, de separar-se do mundo, de alcançar almas, de permanecer uma igreja separada do mundo, enquanto está no mundo alcançando almas. Técnicas da mente, da sabedoria dita humana. Quantas coisas, não é? E se nós abandonarmos os caminhos antigos, bem, todo pastor e igreja tem essas tentações. Isso acontece ao longo da história, no mundo inteiro, para transigir, para higienizar o mundo e trazer o mundo para dentro da igreja, santificar o pecado e usá-lo. Não é triste ver isso em nossos dias? Mesmo no meio reformado, eu devo dizer, quanto mundanismo há. Parece que o meu reformado de nossos dias confeccionou um carimbo. E esse carimbo está dizendo reformado, calvinista. Então eles saem carimbando o mundanismo de reformado para trazer o mundo para a igreja. Eu não quero ser crítico. Você tem observado essas coisas neste dia, não é? Toda parte, usar métodos e técnicas e programas que apelem à concupiscência, à mente humana, porque você esqueceu como usar a palavra de Deus somente. E assim Satanás traz o mundo para dentro da igreja por tentações, tentando os seus líderes, não de uma vez, pouco a pouco, os desestimulando, os desanimando e trazendo novas ideias, novas técnicas, até fazer de igrejas históricas, que um dia eram baluartes santificadas, evangelísticas, em centros religiosos de entretenimento, e as pessoas imaginam que estão ali numa igreja neotestamentária, porque ainda existe uma placa de uma igreja histórica na fachada. Será que isso não acontece em nossos dias? Todo tipo de truque, ideias da psicologia mundana para atrair pessoas entrando na igreja. Bem, o que nós fazemos diante dessa incredulidade de líderes quanto ao método divino? Nós lembramos que a palavra de Deus é viva e eficaz, isto é, ela é viva, ela não perde a validade, ela é viva para hoje, os mesmos princípios, e ela é eficaz para cumprir o propósito de Deus. Você levanta o escudo da fé. Nós não precisamos dessas coisas, não por força, não pela violência do entretenimento, a força da imaginação humana e da capacidade humana, mas pelo meu Espírito, através da pura e simples pregação do Evangelho, da pregação expositiva da palavra de Deus, que irá santificar o crente, que irá abraçar pela fé a palavra de Deus. Lembre-se de Israel no passado, que Deus não abençoaria aquele povo se ele não dependesse do Senhor, se ele não permanecesse sem buscar o auxílio dos povos em volta. A igreja não precisa do mundo e suas técnicas para fazer a obra de Cristo. Nós pensamos sobre o apóstolo Paulo, não é? Em toda parte, a pé, pregando o Evangelho por todos os lugares. Será que não havia o teatro na época dele? Nem música, nem músicos viajando de um lado para outro? Será que ele não conhecia muitas técnicas de reunir pessoas? Mas ele disse, eu não quis saber entre vós, ó irmãos, nada senão a Cristo. A pura pregação da palavra, pela força do Espírito, e a igreja nasce e surge ali. Queridos amigos, talvez você seja afligido pela flecha da ansiedade e do temor e do medo quanto ao futuro, quanto à tua saúde, o estado dos teus filhos, da tua família, mas você tem esse escudo da fé da palavra de Deus. Tome esse escudo e escreva nele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e levante esse escudo da fé. E ali você escreve também nesse escudo, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, Ele me alimentará, Ele me vestirá e vestirá os meus filhos. Eu quero colocar os meus olhos sobre o Senhor e permanecer nele. Tantas áreas da vida cristã nós precisamos levantar o escudo da fé. Escreva isso nesse escudo, não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A idade avançada está chegando, a morte chega. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas, muitas moradas. Escreva isso também: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Escreva estas verdades neste escudo. Esse é o escudo da fé. Tomar é afirmar, levantar é afirmar diante de Deus, diante das tentações que vêm. Escreva também isso: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele me salvou, apesar dos meus deméritos. Ele me salvou sem nenhum mérito, como ele me lançará fora pelos meus deméritos? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Escreva também: porque nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a pandemia, nem a economia, nem a saúde, os anos que irão passando e as decepções, nada. Ponha isso nesse escudo da fé, meu querido irmão. Escreva essas palavras de maneira reluzente. Escreva também: mas eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, isto é, guardar a minha alma firme, segura na sua salvação até o dia final. E levante esse escudo da fé. Escreva isso, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Foi Ele, não você, que te deu a fé. Foi Ele quem te deu o arrependimento para a vida. Olhe para Ele em glória, assentado à destra do Pai, à direita do Pai, seguro com a tua salvação. Olhe para Jesus, isto é afirmar a fé. Olhe para Ele sempre, querido, com os olhos da fé. Ore a Ele, louve ao Senhor, contemple o teu Salvador, Cristo, contemple o caráter de Cristo. Ele sofreu por você. Ele é o pastor que buscou a ovelha perdida e colocou nos ombros. Você acha que Ele vai te jogar nas pedras, ainda embora você dê coice e morda o pescoço talvez? Ele te levará em segurança até o final. Olhe para Jesus, levante o escudo da fé. Que palavras tão poderosas, tão práticas e tão belas da palavra de Deus. Tomando sobre tudo, diz a palavra de Deus, tomando sobre o todo o escudo da fé, com o qual podereis arrefecer, isto é, os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele é parte da sua armadura. Esse escudo deve ser usado. Ele te foi dado por Cristo. Onde está o teu escudo? Enferrujado? Jogado de lado? Ou você nem sabe que possui um escudo? Use esse escudo da fé. Tenha fé no escudo que Deus te deu, no Deus que confeccionou esse escudo. As promessas de Deus, as declarações de Deus, as doutrinas da fé, a experiência com o Senhor, esse é o escudo da fé. E no momento da flecha incendiária, no momento da grande dúvida para se afastar do Senhor, em cada circunstância, em toda situação, em cada tentação, levante o escudo da fé, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.